Capitão, como deve ficar a questão de segurança após a derrubada do veto? Bom, após a derrubada do veto, nós vamos adaptar as nossas exigências e fazer com que a lei seja cumprida, né? O que nos cabe aqui é cumprir a legislação, né? A gente não pode emitir um juízo de valor, né? A gente tem que cumprir a lei, somos legalistas e a gente vai cumprir a legislação. O que aconteceu agora, com a derrubada do veto, é que aqueles estabelecimentos que antes deveriam fazer um plano completo para ter o alvará, agora aumentou de 750 metros quadrados para 1.500 metros quadrados a dispensa do plano completo e a confecção do plano simplificado de prevenção, né? Ou seja, algumas exigências são deixadas de ser cobradas desses estabelecimentos que foram beneficiados com a derrubada do veto do projeto da Lei KISS. Como é esse plano simplificado de prevenção? Como o próprio nome diz, né, ele simplifica todos os trâmites para o ingresso e a obtenção do alvará. Enquanto que, num plano completo, nós temos que ter laudos, né, de todas as exigências, como laudo estrutural, laudo elétrico, né, demais laudos de acabamento, materiais, enfim, que deixem, sem sombra de dúvidas, que aquele estabelecimento não produz risco, ou dizendo quais os riscos que produz, fazendo com que tenham os complementos, ou seja, que tenham as garantias que vai ter um combate, né, no caso do incêndio, eficaz para aquela edificação. No plano simplificado, ele, por ser de menor complexidade, a gente geralmente utiliza estruturas, enfim, estruturas e edificações de menor complexidade, e essa edificação não tenha tanta segurança. A gente pode dizer que, basicamente, a mudança radical está na exigência dos laudos, enquanto o plano simplificado ele vai exigir do risco médio, aí, no caso da flexibilização que foi dos CTGs, né, os centros de culturas, clubes sociais, né, e os ginásios poliesportivos, vai exigir que tenha apenas um responsável técnico para todo o plano simplificado, né, deixando de exigir ali os laudos complementares, né, com que façam que não tenhamos uma gama de fatores e deixe o plano com um andar bem menor do que um plano completo. No caso de casas de shows, como fica a questão das saídas de emergência? As casas de shows não modificam em nada. Flexibilização, no caso, a chamada flexibilização da Lei KISS, ela atingiu, basicamente, incluiu dois itens na legislação. A gente separa o grupo F, quando a gente fala grupo F, chama-se o grupo de reunião de público. Então, na nossa legislação, a gente fala as edificações do grupo F, que é a reunião de público, então, desde igrejas, salões paroquiais, até casas de shows. E o caso de shows, ela ainda é considerado o F6, né? Como o próprio nome diz, a Boate Kiss também era um F6, e para essas edificações não mudou nada, né? Continua sendo ali o marco sendo em 750 metros quadrados, e por ser F6, né, ainda há as exigências do plano completo, com todos os laudos e todas as exigências para essa edificação. Então, as casas de shows não mudou nada. O que mudou, como a gente falou, foi somente para CTGs, clubes sociais, né, salões paroquiais, salões casas de cultura, né, a cultura afro-brasileira, enfim, e os ginásios poliesportivos que tiveram flexibilizada a questão da metragem, de 750 para 1.500 metros quadrados. A segurança estrutural, quando a gente fala na prevenção de incêndios, a gente tem um índice de alguns anos para cá que reduziu muito o número de incêndios em virtude da prevenção. E essa prevenção é aquela que é colocada no local. Tem tanto a prevenção passiva, que é a estrutura física do estabelecimento, como também a prevenção ativa, que é aquela questão de ter hidrantes no local, ter extintores, né? Enfim, a gama de fatores que fazem com que o incêndio seja minimizado. A gente tem princípios de incêndio, a gente tem bastante, acabam não virando ocorrência de vulto, porque as pessoas que estão lá, existe a prevenção, treinam para isso, e acabam a gente chegando lá para fazer só, né, analisar a ocorrência. E, felizmente, acaba evitando muita coisa. Já, né, nos locais
Com essa flexibilização, a gente verifica que pode, né, ter um fator de risco maior, uma vez que mesmo os 1.500 metros quadrados, até 1.500 metros quadrados, vai dobrar a capacidade de população. Então, mesmo que não tenha um risco grande, só em ter um público de grande monta, né, isso já é um fator de risco. Então, a gente entende que tem que ter uma atenção redobrada da nossa parte também, no caso de uma ocorrência, né, e exigir que aqueles itens que, mesmo nessas edificações, não quer dizer que ela foi flexibilizada, mas não quer dizer que não vá ter nenhum item de prevenção, mas que aqueles itens de prevenção que estão nos estabelecimentos têm que estar em pleno funcionamento para evitar um mal maior. E o que você acredita que mudou antes da Lei Kiss e agora, após essa derrubada do veto? Bom, antes da Lei Kiss, nós tínhamos uma lei bem mais simples, mas também de eficácia, né? O que a gente acredita que poderiam ser algumas adequações pontuais, principalmente na questão de clubes e boates, enfim, para tentar minimizar a tragédia como aconteceu na Boate Kiss, né? Mas acabou acontecendo aí uma derrocada na lei anterior e veio a Lei Kiss, que modificou a legislação para toda a estrutura, né, das edificações. Então, a gente está ainda estamos em adaptação da lei. A lei está sendo editadas ainda resoluções técnicas, porque a lei ela só dá o panorama geral. E agora está vindo resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros, que, juntamente com os órgãos técnicos, estão fazendo essas resoluções, dizendo como se dará o procedimento para cada situação. Isso ainda está sendo definido. Então, a gente tem muitas coisas, a gente ainda está, né, de mãos atadas, ainda não conseguimos, utilizamos a lei anterior ainda para algumas questões, até a total confecção das resoluções técnicas para a adaptação da lei. Então, a gente entende aí que a lei nova ela veio em benefício, ela teve alguns ganhos, principalmente na questão de responsabilidade, nas questões de multas. Isso ela foi muito boa quando a gente fala Corpo de Bombeiros, para a sociedade em si, porque isso faz com que tenha maior segurança. Enquanto antes da Lei Kiss, se nós chegássemos num local e constatássemos uma irregularidade através de uma denúncia, enfim, se estivesse acontecendo um evento e tivesse aquela irregularidade, nós teríamos a situação ou interdita, né, o local em virtude do risco, ou advertia, não tinha um meio termo. Hoje nós temos condições de, sendo sanado aquele local, não sendo caso de interdição, a gente tem condições de aplicar multa, tem condições de fazer com que tenha uma forma de sanear aquelas situações. Então, ela foi um avanço, né? A gente só espera agora que as pessoas, enfim, os proprietários e responsáveis das edificações se adequem o mais rápido possível para que a gente tenha uma segurança para toda a comunidade. Para finalizarmos, capitão, como vários locais de Cachoeira do Sul já estão adequados à Lei Kiss, você acredita que a fiscalização realizada pelo Corpo de Bombeiros irá diminuir? Não, a fiscalização ela não vai diminuir, até porque, principalmente os locais de risco, que a gente chama, os locais de reunião de público, eles têm um alvará com validade de 1 ano. Tá? Então, esse alvará com validade de 1 ano, todo ano vai passar pelo Corpo de Bombeiros para fazer uma fiscalização, né, de forma ordinária. E, além do mais, existem as inspeções de forma extraordinária, que a gente faz via denúncia, né, faz conforme algum interessado achar que tem algum problema naquele local. Então, a gente entende que as fiscalizações não vão diminuir, principalmente nesses locais de reunião de público. As demais edificações com risco baixo, eles aumentaram de 2 para 3 anos a validade do alvará. A gente entende que esses locais, até por ser um risco baixo mesmo, não apresentam uma necessidade de fazer uma avaliação tão grande, né, e faz com que a gente possa dedicar aos locais de risco mais elevado, né, que são principalmente os locais de reunião de público.